Fala, concurseiro, tudo bem? Eu sou o Tom, profissional de educação física, idealizador do programa de treinamento TAF1000. Já acompanhei centenas de candidatos por todo o país, tenho alguns aprovados no último concurso da PF, e você certamente estará fazendo parte desse número de aprovados. Galera, algumas recomendações sobre a leitura do edital constante aqui no 2025 do edital da PF, redigido pela Sebrasp. Pessoal, atenção sobre o atestado médico. É importante que ele tenha uma validade de até 15 dias antes da realização do seu TAF. Atente-se a esse detalhe, converse com o seu médico e que seja constado nesse atestado que você não tenha restrições para realizar todos os exames prescritos ali nesse edital. Eu, como recomendação para os meus alunos, peço que, além disso, façam um teste de esforço, teste de corrida na esteira ergométrica, porque é um teste barato, simples, rápido, executado por um cardiologista, ele minimiza a chance de infortúnio durante esse teste de aptidão física. O ideal é que você vá lá, faça o teste, volte para a sua casa vivo e aprovado. Então, se possível, invista, que é um exame muito barato e perto da tranquilidade para que você possa realizar o treinamento para correr os 12 minutos. Dito isso, galera, a gente vai avançar aqui, onde eu vou fazer uma leitura comentada do edital com vocês. Vou pular alguns itens que não são de suma importância, até mesmo para não deixar o vídeo tão alongado. A partir de agora, a gente vai comentar os detalhes de cada teste. Vamos lá. O primeiro teste é o teste de barra fixa, pessoal. O TAF da PF é composto de 4 exercícios. Teste de barra fixa, pegada livre, pronada ou supinada. Tranquilo? Segundo teste, teste de impulsão horizontal, salto, em caixa de areia. Tem diferença no tipo de aterrissagem. Salto em caixa de areia tem diferença, principalmente você que treina em terreno fixo, terreno rígido, solo duro. Preste atenção nisso, porque faz diferença no dia do seu TAF. Então, treine a aterrissagem em local correto. O terceiro teste é um teste de natação de 50 metros. A gente tem também o teste de corrida de 12 minutos. Muita atenção nesse teste, porque ele, dentre os demais, é o que apresenta maior número de reprovados. Esse teste representa maior número de reprovados em diversos concursos. Por quê? Pelo curto espaço de preparação, pelo curto tempo de preparação a realizar esse teste. Os demais você consegue, com uma boa antecedência ali, treinando corretamente, você consegue chegar. Agora a corrida não. Por quê? Não há tempo das adaptações anatômicas, adaptações que seu coração sofre, seu corpo sofre, para preparar seu corpo para suportar essa intensidade. Dito isso, vamos avançar aqui com o edital, galera. Será considerado inapto o candidato que reprovar em algum dos testes ou que deixar de realizar algum dos testes. Esse está fora, acabou. Comentando sobre a descrição do teste de barra fixa, o item 4.1, teste de barra fixa para candidatos do sexo masculino. Galera, ao comando de em posição, o candidato deverá dependurar-se na barra com a pegada livre. Ele recomenda aqui, pronação ou supinação. Os cotovelos devem estar estendidos, podendo receber ajuda para atingir essa posição. Ou seja, ele pode sair de uma escada, de um banquinho, o que estiver lá. Não é obrigatório pular. E a partir daí, galera, você tem que fazer o seguinte. Vamos dar uma olhada aqui. Ó. Manter o corpo na vertical, sem contato com o solo, ou sem contato com as barras de sustentação laterais. Não pode tocar em mais nada. Ao comando de iniciar, o candidato deverá flexionar os cotovelos simultaneamente, puxando a barra até que o queixo ultrapasse a linha superior da barra. Em seguida, estendendo os braços até que os cotovelos fiquem completamente estendidos. Para contabilizar as execuções corretas, será levado em conta o seguinte: para que cada repetição que você faça seja validada, seja contabilizada, é importante que o movimento só será completado após a total extensão dos cotovelos. Não adianta fazer repetição parcial. É perda de tempo
e perda de força. Você vai gastar energia à toa e o fiscal não vai contabilizar. Então, atenção a isso. Puxou, passou o queixo, estendeu, estende o cotovelo total, validou, beleza? A não extensão total dos cotovelos antes do início de uma nova execução será considerado um movimento incorreto. Só serão considerados completo após total extensão dos cotovelos. Tranquilo? Pessoal, é importante salientar que essa barra descrita no edital na forma que está hoje, isso fere um princípio científico desse teste. Dessa forma, garante resultados imprevistos, inconsistentes. Por quê? O teste de barra fixa original, ele sugere uma barra de 1 polegada e 1/4, por aí. O que está sendo executado, o que está sendo descrito aqui nesse edital, é um teste com aproximadamente 2 polegadas de barra. Vou mostrar para vocês o que são 2 polegadas. É isso aqui, galera. Tá vendo? A mão quase não fecha, quase não tem gripe na pegada ali. Então você imagina uma mulher ou um homem de baixa estatura com mãos pequenas. Olha o grau de dificuldade. O teste original prevê, salvo engano, 1 polegada e 1/4, dá aproximadamente 30 milímetros, 3 centímetros de diâmetro de barra. O que está sendo sugerido aqui nesse edital são 5 centímetros, 5,08 centímetros. Isso, galera, já dificulta o exercício mais do que o previsto no teste inicial. Esses testes, eles são baseados em testes científicos. Isso foi testado, foi publicado um artigo, e quando você tem um erro na premissa ali, quando você altera a metodologia do teste, o resultado é inconsistente. Então, eu mesmo passarei um ofício para a banca informando isso. Se você se sentir prejudicado por uma barra, a condição inadequada do que é previsto cientificamente pelo teste, e a gente sabe que altera o resultado, por quê? O candidato que não consegue efetuar uma pegada total, ele não consegue ter o mesmo grau de força, ele perde força, porque vai estar segurando ali somente pelos dedos. Então é um cuidado que a banca tem que ter para seguir o rigor científico desse teste. Eu tenho um artigo desse teste aqui, tenho 2 ou 3 livros que descrevem esse teste e peço encarecidamente que isso seja revisto pela banca. Para quê? Para não eliminar candidatos por erro na premissa do teste, por erro na metodologia, na aplicação do teste. Tranquilos? Dito isso, galera, vamos lá. Barra fixa masculina. São 5 barras para que você seja aprovado. O que é importante? Ao assumir a posição, você pode dar um salto para assumir a barra, ou normalmente a banca coloca uma escadinha, um banquinho, para que você não precise pular. Fazer uma pegada confortável ali. Fez a pegada confortável? Braço estendido, cotovelo todo estendido. Aos meus candidatos, eu recomendo pegada supinada. Por quê? Você tem mais uso do bíceps durante a execução da barra fixa. Teste de barra fixa estática ou teste de barra fixa isométrica para mulheres APF de 20-25. Esse teste, pessoal, ele pode ser realizado tanto com a pegada supinada ou pegada pronada. Para as minhas alunas, eu recomendo pegada supinada porque tem maior participação do bíceps na execução do exercício. Para que a candidata atinja a posição inicial, com o queixo superior à barra, é importante que tenha uma escada, um banco, que permita que a candidata fique ali na posição de suspensão com o queixo acima da barra. A partir do comando em posição, o fiscal vai falar pode iniciar, tirou o ponto de apoio e a partir daí o seu tempo é cronometrado. A candidata, para ser considerada apta, precisa sustentar essa posição com o queixo acima da barra durante 15 segundos, perna estendida, não pode cruzar as pernas, não pode flexionar o joelho, não pode flexionar quadril. Fez esse tipo de coisa, o teste é invalidado, você vai para a segunda tentativa. Não dê mole, fortaleça o core bem forte, bem treinado, mantenha a posição, sustente ali. E esse tipo de teste, da forma que está escrito hoje, também fere o princípio básico ali determinado pelo autor do teste de força de barra fixa estática.
ele recomenda, o autor recomenda que seja uma barra de 30 milímetros, de 3 centímetros de diâmetro. E o que está escrito nesse edital da PF é uma barra de aproximadamente 2 polegadas, corresponde a 5,08 centímetros. Não parece, mas faz diferença para mulheres que têm as mãos pequenas, porque dificulta o grip, dificulta a pegada. Vou mostrar aqui para vocês uma caixinha que eu tenho aproximadamente, tem 5 centímetros, tem 5,5. Olha aqui a pegada, como fica difícil. Você imagina para uma mulher que normalmente tem uma estatura menor, que é uma mão menor, vai ser eliminada, porque não vai conseguir pegar a barra. Então, isso é erro de metodologia na avaliação. Tem que ter esse cuidado. Eu mesmo oficiarei a banca, aqui a Sebrasco, para que esse item seja revisto. E eles coloquem uma barra de acordo com o teste. Para quê? Para que seja mensurado de acordo com a ciência. Quando a gente inviabiliza ali a condição inicial do teste, os resultados são inconsistentes. Então, não deem mole, treinem bastante a pegada, treinem o grip, mantenham o posicionamento correto e vamos em frente. Vamos nessa. Teste de impulsão horizontal. Teste de impulsão horizontal, pessoal, é um teste que é bem complexo de ser realizado porque ele exige força e velocidade, que é potência. Ele é cheio de regras que invalidam o seu salto se essas regras não forem cumpridas. As distâncias mínimas para aprovação. Distância masculina, 2,05 m, não é fácil. Distância feminina, 1,56 m, também não é fácil. Tem que treinar e treinar aterrissagem em local específico. Esse teste de vocês será realizado em caixa de areia. A saída normalmente é de uma plataforma de cimento, de concreto, uma plataforma rígida, e a aterrissagem em local inconsistente, ali mole, que o solo se movimenta quando você aterrissa. Ele absorve melhor, ele dissipa melhor o impacto, porém é instável. Isso acomete a quedas. Uma das coisas que inviabiliza esse salto é a queda para trás, porque quando você cai para trás, o último ponto raramente vai ser um ponto menor do que 2,05 m para homens e menor do que 1,56 m para mulheres. Então, esse salto também não pode fazer o rolamento frontal. Você saltar ali a distância prevista e rolar para frente. Isso não pode. Isso invalida a sua tentativa de salto. Não é contabilizado. Então, tem que ter atenção a esse tipo de acontecimento durante o salto. Outra coisa, um outro erro bem comum é o candidato, por falta de controle motor, por não treinar a parte específica, ele antes de saltar, relembro que é obrigatório os 2 pés estarem em contato com o solo antes de realizar o salto. Então, o candidato, por falta de controle motor, ele tira um pé. Isso é bem imperceptível. Só que o fiscal que está ali só de olho nisso aí, ele consegue ver, os testes são filmados. Então, tem que manter o controle motor, tem que ter esse controle, essa coordenação motora fina para manter os 2 pés ali alinhados paralelamente. Não pode tocar na linha ali, essa linha tem 5 centímetros de largura, tem que estar um pouquinho atrás da linha, pouca coisa. Se tiver 1 centímetro aí, não vai fazer diferença para você. Se você treinar certinho, mantém ali 1 centímetro atrás, faz ali a marcação com o pé, vê tranquilo, não encostou, saltou, 2,05 m para homens e 1,56 m para as mulheres. Não pode também, galera, ter ajuda de qualquer outro tipo de equipamento que te possibilite ali levar alguma vantagem nesse salto. É ir para a posição, treinou, saltou, alcançou a distância prevista. Não pode fazer o rolamento para frente. Fez o rolamento para frente, isso inviabiliza essa tentativa. Você tem 2 tentativas com intervalo de pelo menos 5 minutos, que é tempo suficiente para recuperar o ATP. Tranquilo? Recomendo treinos com aterrissagem em caixas de areia, porque se você treina somente em local que o chão é fixo, grama, terra batida, cimento, concreto, a aterrissagem é completamente diferente. Normalmente a areia te desloca para frente, fazendo com que você caia para trás, apoiando a mão ou propriamente o glúteo ali na hora da queda. Então tem que ter esse tipo de cuidado
e fazer uma preparação com antecedência. Você necessita de muita potência, força e velocidade para executar esse tipo de salto. Teste de natação PF 2025. Para homens, distância de 50 metros em até 56 segundos. E para mulheres, 50 metros em até 64 segundos. Não é um teste fácil, principalmente se você ainda não sabe nadar. Recomendo que entre numa escolinha de natação, pague um professor para que consiga aprender a nadar e, além disso, performar. Se você já sabe nadar, treine pelo menos de 2 a 3 vezes por semana, com planejamento, para que possa cumprir essa distância dentro do tempo previsto. Você que já sabe nadar, é claro, mantenha o nado crawl. Existem algumas recomendações para esse teste. Ao iniciar, você tem que estar na borda da piscina. Ao comando, ao apito sonoro ali, você tem que saltar na piscina. Um bom salto, pessoal, você já garante pelo menos 1/3 da piscina ali, numa piscina de 25 metros, você já garante pelo menos 1/3 com um bom salto. Então, treinem esse tipo de salto. Para quê? Você já garante pelo menos ali 8 a 10 metros só nesse tipo de salto, nadando um pouquinho submerso, e vai. Chegando lá na borda da piscina, você tem que tocar e pode pegar impulso com as pernas para voltar. Não pode parar, não pode se apoiar nas bordas laterais, não pode se apoiar nas raias, tudo isso invalida a sua tentativa. São apenas 50 metros, pessoal. Não há necessidade disso, desde que você esteja treinado para tal. Treinando com uma boa antecedência, você garante a aptidão cardiopulmonar para realizar esse teste com segurança e eficiência. Testes de corrida de 12 minutos. Acho que a banca foi muito feliz e acertou em cheio o fato de permitir o uso de relógio nesse tipo de teste. Isso salva vidas, faz com que o candidato não fadigue, porque ele não entre em fadiga antes do tempo previsto. Ele tem como controlar o próprio tempo. Relembro que o que está descrito no edital, o que é válido, é o cronômetro oficial da banca, e não o seu. O seu é apenas para que você tenha referência, mas um ponto positivo. Corrida de 12 minutos. Galera, essa corrida é a que mais reprova nos diversos staffs do país, chegando até 40% de reprovados. Tudo isso por falta de tempo adequado na preparação. Se você tiver até 90 dias, claro que dependendo do seu nível inicial, se estiver dentro da faixa de peso, se estiver bem nutrido, certamente você conseguirá atingir os índices previstos. A partir dos 30 anos, galera, a própria tabela do Dr. Kenneth Cooper já denota para a gente que a gente começa a cair na performance cardiorrespiratória, que o desempenho começa a cair. Então, se você que está assistindo esse vídeo e tem mais do que 30 anos, tem que começar a treinar agora. Não adianta cometer erros treinando todos os dias, treinando forte todos os dias. Não é isso. Pessoal, hoje a gente na corrida utiliza o treinamento polarizado. Um dia forte, um dia leve, alternando. Tem outras formas. Aqui na TAF1000, normalmente a gente utiliza o polarizado. Um dia alto, um dia leve, um dia alto, um dia leve, e assim sucessivamente, para garantir os estímulos necessários para que você consiga atingir a distância prevista dentro dos 12 minutos. Nessa corrida, vocês estarão ali perfilados, serão filmados, e a partir daí, vocês terão 12 minutos para completar a distância prevista. E lembra, 2.300 metros para homens e 1.800 metros para mulheres. Para homens, a menor velocidade possível, o menor tempo possível para completar uma volta de 400 metros na raia 1 é 2 minutos e 5. Dessa forma, ao final de 12 minutos, ele completará os 2.300 metros necessários para a conquista do hábito. Já para as mulheres, 1.800 metros em 12 minutos. Já para as mulheres, para realizar 1.800 metros em 12 minutos, é necessário que cada volta de 400 metros você percorra a distância em até 2 minutos e 40. Isso é bem tranquilo. É um TAF muito justo para o cargo de agente da Polícia Federal. Então, treine com antecedência, se prepare. Vamos lá. Você pode andar, pode correr, pode caminhar durante essa prova. E lembra que se você andar, você terá que correr
acima da velocidade prevista. Isso aumenta o teu custo energético. A recomendação aqui para os meus alunos é que eles façam em ritmo constante. Para quê? Manter a homeostase, manter o estado de equilíbrio no organismo, para não gerar uma acidez metabólica exacerbada. Não há necessidade disso. Você pode manter isso tranquilo, dentro do controle ali, treinando de forma adequada. Então vocês sairão ali da marca do zero, correrão e quando iniciar terá um apito. De início, um apito no final. Quando terminar a prova, não posso abandonar a pista sem que o fiscal vá lá, anote a distância que eu fiz. Se eu terminar a prova e não quiser ficar parado, eu posso ficar caminhando de forma perpendicular à pista. Não devo avançar 1 centímetro para frente, porque eu corro o risco de ser desclassificado. A corrida não tem uma segunda etapa. Então, galera, treine, façam treinos de força para quê? Garantir que sua musculatura, suas articulações consigam suportar a intensidade prevista na corrida. São 12 minutos, treinando corretamente, certamente você alcançará o ato. Se você precisar de ajuda nesses testes, nós temos um programa online e programas físicos, programas presenciais. Pode ser aqui no Engenhão, no Rio de Janeiro, ou sábados pela manhã na Vila Militar. Se você mora fora da cidade do Rio e quer treinar com a gente, quer ser aprovado, consulte nosso programa de treinamento online. Você também conquistará seu hábito, desde que siga ali o passo a passo. Beleza, galera? Bons treinos a todos e boa prova!